Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Diariamente nós temos que ouvir, seguir a palavra de Deus, pois Deus está sempre querendo nos transmitir a salvação. Mas nós temos o livre-arbítrio. Vamos aceitar ou não? Temos que aceitar a salvação para vivermos para sempre após essa passagem peregrina pela terra, junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu transmito neste vídeo aqui no canal @Paulo Roberto Maciel 7919 e no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com a liturgia referente ao dia 27 de maio de 2023, sábado, 7ª semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio da Ascensão e o ofício do dia. Tem memória facultativa de Santo Agostinho nesta data. Antífona da entrada. Os discípulos unidos perseveraram em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aleluia. Trecho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Oração do dia agora. Rezemos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais, que estamos para encerrar, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico e secretário do apóstolo Paulo, Lucas, capítulo 28, versículos de 16 a 30 e 30 a 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem, sem obstáculo, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo 11, versículos 4º, 5º, 7º, refrão, versículo 7b. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Repitamos: ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo. E no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo. Seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração
há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal, porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração, há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Repitamos: ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João 16, versículos 7 e 13. Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, a toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tu segue-me. João 21, versículos do 20 ao 25. É o título do texto de Santini. É impossível, de fato, ignorar o visível contraste entre Pedro e João, o velho pescador extrovertido e o quase adolescente tímido, o seguidor cheio de impulsos e o discípulo que ama, aquele que parece viver seus últimos dias e o jovem que mal experimentou a vida. Dentro do grupo extremamente heterogêneo dos 12, o próprio Pedro tem consciência de suas diferenças. É mesmo possível, assim escrevem alguns estudiosos da história da Igreja, que de início tenha havido alguma polêmica entre os primeiros cristãos acerca do primado de Pedro, levando-se em conta o alto prestígio de que o apóstolo João gozava entre as igrejas do Oriente, ainda que nada disso transpareça no texto do próprio evangelista, cuja humildade o leva a ocultar o próprio nome no disfarce de discípulo amado. Sem dúvida, existe uma clara antítese entre Simão Pedro, recuperado depois da tríplice negação, e o discípulo que Jesus amava, o qual jamais se afastou e permanecera fiel até a cruz do Calvário.
Mas a antítese não quer dizer antagonismo, garante André Escrima. É simplesmente um caminho aberto para penetrar nas profundezas e conhecer aquele que se revela. Nesta última cena do quarto evangelho, Simão Pedro se preocupa com o apóstolo João. O que vai ser dele? E a resposta de Jesus mostra claramente a Pedro que esta preocupação é desnecessária, enquanto a tarefa que cabe ao velho pescador é não mais se desviar do mestre. Tu segue-me. O mesmo imperativo pronunciado por Jesus no primeiro encontro com os discípulos é agora repetido na última cena do Evangelho. Segue-me. Conforme Mateus 4, versículo 19, Mateus capítulo 1, versículo 17. Os antigos autores espirituais sempre insistiam na sequela Christi, o seguimento de Cristo. Afinal, esta é a verdadeira síntese do cristianismo: seguir Jesus, guardar suas palavras, imitar seus gestos, tornar-se outro Cristo, cristificar-se. Nas palavras de Jesus, amai-vos como eu vos amei, conforme João 15, versículo 12. Dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. João 13, versículo 15. Em sua segunda carta, Pedro chamava a atenção dos fiéis exatamente para a importância desse chamado do Senhor. Cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição, procedendo assim jamais tropeçareis. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 10. A consciência de nossa vocação será sempre a salvaguarda mais eficiente para a nossa fidelidade ao Mestre. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A minha alma te segue de perto. Salmo 63, versículo 9. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano e também no site revista.arautos.org. Santo do dia 27 de maio, Santo Agostinho, arcebispo de Cantuária. Memória facultativa, hein? Santo Agostinho, chamado com razão apóstolo da Inglaterra, foi abade beneditino enviado à ilha que havia se tornado terra de missão após a degeneração dos costumes e a invasão dos bárbaros. Ele faleceu em 604 e foi sepultado em Cantuária. Seu túmulo tornou-se logo meta de peregrinações. Dar o próprio sim ao Senhor significa também aceitar ser enviado para onde a gente não gostaria de ir, ainda mais se fosse o Papa a pedir pessoalmente. Agostinho sabia muito bem disso, tanto que deixou a sua vida tranquila de prior do mosteiro beneditino de Santo André, no Célio, em Roma, para empreender uma longa viagem para terras desconhecidas que, além do mais, eram hostis. Agostinho aceitou por ter feito, entre outros, o voto de obediência. O contexto da Grã-Bretanha entre os séculos V e VI não era dos melhores. O país havia sido cristianizado antes pelos missionários celtas peninsulares, que haviam feito um excelente trabalho entre os bretões. No entanto, foram expulsos com a chegada dos saxões, anglos e jutos, povos germânicos pagãos que começaram a invadir o território a partir de 596. Os bretões, que por sua vez se refugiaram entre as montanhas do Gales, recaíram na idolatria. Entretanto, o rei dos jutos de Kent, Ethelberto, que conseguiu alastrar sua influência até ao Essex, Sussex e leste inglês, terras dominadas pelos saxões, não demonstrou ser hostil ao cristianismo, tanto que se casou com Berta
princesa cristã, filha do rei de Paris, concordando com o seu pedido para a construção de uma igreja cristã em Kent. Neste contexto, Santo Papa Gregório Magno entendeu que os tempos eram propícios para uma nova evangelização naquelas terras. Esta decisão foi tomada por ficar impressionado com a beleza e a gentileza de alguns escravos ingleses levados para Roma. Chegando a compará-los aos anjos, o Papa teve a ideia de criar na Inglaterra uma nova igreja, dependente de Roma, como aquela francesa, tomando precisamente o exemplo da França como trampolim. Para iniciar sua missão, o pontífice decidiu nomear o beneditino Agostinho, que na época era prior do Célio, em Roma, superior de 40 monges. A sua principal característica não era certamente a coragem, mas sem dúvida sua humildade e docilidade. De fato, disse sim imediatamente. A delegação partiu em 597, detendo-se como primeira etapa na França, na ilha de Lérins. Ali, os monges, acolhidos nos mosteiros da região, ouviram histórias assustadoras de todo tipo de perversidades cometidas pelas populações britânicas com as quais deveriam conviver, tanto que Agostinho, aterrorizado, voltou imediatamente para ter com o Papa pedindo-lhe para mudar seu destino. Mas São Gregório Magno não cedeu. Para animá-lo, nomeou abade e, ao voltar para a Gália, o consagrou também como arcebispo de Arles. Finalmente, ao retomarem a viagem, os monges chegaram à Inglaterra na ilha de Thanet. A comunidade de monges foi acolhida pelo rei de Kent com sua consorte cristã e os acompanharam a Cantuária, uma cidade entre Londres e o mar, escolhida como ponto de partida da nova missão. Levar a palavra de Deus aos ingleses. No começo, os monges se defrontaram com uma grande resistência do povo, tanto que Agostinho adotou um meio de evangelização mais brando, disposto a acolher até algumas das tradições pagãs mais tradicionais. Foi um sucesso. Em apenas um ano, mais de 10.000 anglo-saxões foram batizados, praticamente todo o reino de Kent, inclusive o rei, futuro santo, que deu a Agostinho seu total apoio abertamente. Como reconhecimento, em 601, o Papa enviou-lhe o palio sagrado, com o qual o consagrava metropolita da Inglaterra. Antes do seu eterno descanso, Agostinho conseguiu consagrar mais 2 sedes episcopais além de Cantuária, Londres e Rochester, cujos presbíteros escolhidos foram respectivamente Melito e Justo. Com seu falecimento em 604, seu corpo foi sepultado em Cantuária, na igreja a ele dedicada, onde é venerado por católicos e anglicanos. Santo Agostinho, rogai por nós. Vamos a mais alguns santos, apenas com algumas referências no site revista.arautos.org. São Júlio de Silistra, mártir, morreu em 302. Veterano do exército romano, decapitado em Silistra, atual Bulgária, por recusar-se a sacrificar aos ídolos. Santo Eutrópio, bispo, do ano 475, após ficar viúvo, decidiu se entregar totalmente a Deus, foi ordenado diácono e mais tarde eleito bispo de Orange, na França. São Bruno de Würzburg, bispo, morreu em 1045, restaurou a catedral de Würzburg, ou Würzburg, reformou o clero e também ensinou as sagradas escrituras ao povo. Santas Bárbara Kim e Bárbara Ui. Bárbara I. Santas Bárbara Kim, Bárbara I. Mártires,
morreram em 1839. Morreram num cárcere de Seul, durante a perseguição na Coreia. A primeira era viúva e a outra uma virgem de 15 anos. São Gonzaga Gonza, mártir, morreu em 1886, servo do rei da Uganda, traspassado pela lança de um verdugo quando era conduzido acorrentado para a fogueira. Olha, mártir da igreja, hein? Mártir de Cristo. Santo Atanásio Basecuqueta, mártir, morreu em 1886, guardião do tesouro da Casa Real de Nakivubo, Uganda, morto aos 20 anos por haver abraçado a fé católica. Beato Edmundo Duque, Ricardo Rio, João Rog e outro beato, Ricardo Holliday. São vários beatos, hein? Beatos Edmundo Duque, Ricardo Rio, João Rog e Ricardo Holliday. São presbíteros e mártires, morreram em 1590. Foram mortos durante o reinado de Isabel I da Inglaterra por serem sacerdotes católicos. Bem, então são santos de 27 de maio. E nós estamos em 27 de maio de 2023. É o sábado da 7ª semana da Páscoa. E como eu já disse, pode ser a missa comum ou memória facultativa de Santo Agostinho de Cantuária, bispo que morreu entre 604 e 605. Monge beneditino enviado pelo Papa São Gregório Magno para converter a Inglaterra. Foi o primeiro bispo de Cantuária. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, ele diz que Deus pode nos dar 3 respostas, uma dessas 3, sim, não ou espere. Então, vamos aguardar se Deus ainda não respondeu às nossas orações, às nossas súplicas, às nossas preces. Deus sabe o que é melhor para nós. E agora do aramaico para o português eu clamo: Maranatá, vinde Senhor Jesus. Nossos irmãos evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus, vem Senhor, será a parousia, o juízo final. O apóstolo São Paulo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós que formos salvos e que formos para junto de Deus para todo sempre, né, seremos glorificados, teremos corpos glorificados. Então nada pode se comparar a isso. Viver em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para todo sempre. Numa elevação, ter a visão beatífica de Deus. Muitos irão para o céu, para essa situação, mas muitos também irão para a tormenta eterna, infelizmente. Quem for para a tormenta eterna irá por conta própria, por rejeitar a graça que Deus nos dá. Ele que se humilhou por nós, se humanou em Jesus Cristo, viveu, sofreu, morreu na cruz por nós, venceu a morte ressuscitando no 3º dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno, como nosso intercessor, nosso mediador, nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, o primeiro humano que ressuscitou, glorificou-se também lá no céu. Shalom Adonai, a paz de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais.
pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero viver para sempre convosco na eternidade. Meu Jesus, me dê a vida eterna. Eu quero viver convosco, com Abba, Pai, e com o Espírito Santo para sempre.